Fala pessoal, bom demais? Nossa última aulinha aqui sobre transmissão de movimento. A gente viu nas últimas aulas que quando eu tenho um objeto, um disco que está ligado ali por uma correia ou então uma engrenagem e eles estão em eixos diferentes, que é aquele centro ali de rotação que você gira em torno daquilo, eles têm velocidades lineares iguais. Agora se eu coloco dois discos, ou então coloco um concêntrico. Concêntrico significa que os dois centros estão se cruzando, estão juntos. Significa que eles estão ligados aqui pelo mesmo eixo de rotação. Eles vão girar aqui, tudo através desse eixo aqui. Então, quando você tem essa situação, quando está no mesmo eixo, o que eles vão ter de igual? Eles vão ter a velocidade angular. Ou seja, eles giram juntos, têm o mesmo sentido, giram no mesmo sentido, e eles giram e demoram o mesmo tempo para dar uma volta. Então vamos supor, se aqui demora 10 segundos para esse disco dar uma volta, esse disco também demora 10 segundos. Então, eles têm a mesma velocidade angular, consequentemente a mesma frequência. Se aqui dá 20 voltas em um segundo, aqui também dá 20 voltas em um segundo, porque eles estão andando juntos. Então, se eles têm velocidade angular iguais, a velocidade linear deles que vão ser diferentes. Então, é o que vai aparecer de diferente. Então, é só esse conceitozinho. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um disco, dois discos, acoplados aqui pelo mesmo eixo. Pode pensar que isso aqui é como se fosse quase que um carro. Você tem ali as rodas e tem um eixo na roda ali para poder fazer girar, mais ou menos. Só que aqui eu deixei eles com tamanhos diferentes. E como eles estão aqui no mesmo eixo, eu pergunto para você, qual é a velocidade desse disco aqui. Vou chamar esse aqui de A, o primeiro de A e o segundo de B. Te dei aqui os diâmetros deles, 30 centímetros, 20 centímetros e a frequência do A aqui. Então aqui é bem simples. Aqui é uma consequência, eu quero saber as coisas de B. Bom, velocidade de B, sabendo que eu tenho raio aqui, eu posso pensar que velocidade é dada pela fórmula 2π RF. Considera π igual a 3 aqui também, para deixar claro. Bom, eu estou procurando sobre o B. Então, sobre o B que eu tenho aqui, eu posso substituir, falar que eu tenho duas vezes o π, que é 3. O raio de B, se é 20 centímetros o diâmetro, quando eu dou esse tamanho todo ao diâmetro, então a metade dele é 10. Então é 10 centímetros aqui. E a frequência? A frequência de B vai ser a mesma frequência de A. Eu te dei a informação de A, 20 Hz, então já coloca de uma vez. Então a velocidade aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, 12, com 2 zeros, 12 com 2 zeros. Só que aqui a gente tinha usado raio em centímetros, né? Seria centímetros por segundo. Para transformar em metros, tira esses 2 zeros aqui e vira metros por segundo. Então fica bonitinho agora. Então, quando você tem tudo no mesmo eixo, é só falar que as frequências são iguais. Basicamente, a gente vai mexer com a frequência. Ou a velocidade angular são iguais. É só lembrar que a linear é diferente. Se eu quisesse saber a velocidade linear de A, poderia calcular desse jeito. Ou então eu posso saber por meio disso aqui, que eu encontro uma razão desse jeito assim. A velocidade de A sobre o raio de A é igual a velocidade de B sobre o raio de B. Então aqui até nos diz que se o raio é muito grande, ou seja, se ele é muito grande, ele tem que ter uma velocidade muito grande também para poder compensar. Se o raio é pequeno, ele tem uma velocidade linear pequena. Linear, velocidade linear. Faz até sentido a velocidade desse aqui ser grande, porque pensa na pontinha aqui. Vamos supor que eu tenho uma formiguinha aqui e ela tem que dar uma volta aqui completa. Para ela dar uma volta nisso aqui, ela vai gastar uma distância muito maior do que essa formiguinha tivesse aqui, não é? Então, para fazer isso ao mesmo tempo, para essa formiguinha dar a mesma volta ao mesmo tempo que essa outra formiguinha, porque elas andam juntos, né, giram juntos, eu preciso que essa formiguinha seja mais rápida, né, para percorrer uma distância maior ao mesmo tempo. Então eu posso encontrar aqui, velocidade, no caso aqui é o B que a gente achou. Velocidade de A, vamos supor que eu estivesse perguntando também a velocidade de A, posso dividir pelo raio de A. O raio de A aqui seria metade, 15, é igual a velocidade de B, que é 12, dividido pelo raio de B. Raio de B aqui, 10. Então aqui a gente encontraria o valor da velocidade de A. Então, passo para lá, vai ficar 15 vezes 12 dividido por 10. A gente pode fazer 15 vezes 12. 15 vezes 12, 150, mais 30, 180. 180, divide por 10, tu corta, vai dar 18 metros por segundo. Faz sentido essa aqui ser maior, ser 18 e essa aqui ser 12. Tranquilo? Então, vamos para o último, que vai relacionar isso tudo, que são os exercícios que mais gostam de mexer e tudo mais, e vestibular mexe muito, que é a bicicleta. Resumindo tudo que a gente colocou em transmissão de movimento, a gente pode colocar tudo nisso numa bicicleta.
Bicicleta ela é muito legal fazer os exercícios dela, mas também é legal de entender, é útil pra gente. Como é que funciona a bicicleta? A ideia é você andar na bicicleta, ao fazer o pedal aqui, né, girar, né, fazer o giro no que a gente chama de coroa, nessa parte, vai transmitir o movimento pela corrente até chegar na catraca, que é essa partezinha que é acoplada na roda, e ao girar a catraca você gira a roda ao mesmo tempo. Então, em termos de física, o que a gente tem? A gente tem aqui dois discos em eixos diferentes, lembra? Em eixos diferentes, está girando aqui diferente desse, e esse disco aqui está girando com a roda maior, então estão no mesmo eixo. Então, em princípios físicos, a velocidade linear da coroa é igual à da catraca e a velocidade angular da catraca é igual à da roda, que faz ela girar. Mas isso é a bicicleta mais simples que a gente tem. Mas a gente tem as bicicletas com marcha. O que faz? Elas alteram o tamanho do disco que você está girando. Então altera aqui na parte tanto da coroa quanto na catraca. Para facilitar ou para diminuir. Sabe quando você está andando, não sei se você anda de bicicleta, mas quando você está andando de bicicleta e você está girando muito e você não está saindo do lugar? É porque ali você está numa certa marcha em que você anda muito rápido, mas realmente está fazendo a roda andar, girar menos. Ou às vezes quando você está indo numa marcha muito que a gente chama de pesada, né? Você está fazendo força para girar e tudo mais, mas quando você faz muita força para girar, a roda vai girar mais, com uma velocidade maior e você vai ser mais rápido. Então, como é que funciona aqui? Vamos dar um zoom na parte da bicicleta, porque o princípio de toda bicicleta é igual. A gente tem aqui, então, a parte do que a gente chama da coroa, que é onde estão os pedais aqui, é onde você pedala, você faz girar a coroa, consequentemente vai girar a catraca que está acoplada aqui para essa corrente. Então, a coroa aqui, normalmente a gente tem a bicicleta, as que vêm comuns de marchas, só a gente fala de 18 marchas, que são 3 discos aqui, como se fosse 3 marchas aqui, e 6 discozinhos aqui na catraca, tudo uma do ladinho do outro, meio toda com dentes assim, quase como se fosse engrenagem, são discos com dentes, para que a corrente possa se encaixar nela. E aqui são 6 marchas, por isso que a gente chama de 18, porque são 3 aqui possibilidades para cada 6 aqui. Para cada uma possibilidade você tem 6 marchas aqui. Então você tem ao total 3 vezes 6, 18 marchas. E cada marcha tem seu momento ideal. Aqui em BH, que a gente tem muito morro, a gente precisa muito dessas bicicletas de marcha. Numa cidade mais litorânea, ela não é tão necessária, porque lugares mais retos assim, você pode manter a mesma velocidade constante. Mas aqui não, aqui você precisa aumentar nos morros, você precisa subir morro, descer morro e tudo mais. Então a gente precisa saber usar quais as marchas certinhos. A primeira marcha que a gente fala é quando a sua corrente aqui ela está nesse primeiro disco. Então, se você for notar, esse disco é pequeno. Então, se ele é pequeno, quando você gira ele fica mais fácil de girar. Porque ele é pequenininho, então ele gira mais rápido. Ele gasta um tempo menor para girar, quando você está produzindo ali no pedal. Se você tem esse aqui pequeno e você está no menorzinho de todos aqui também, você tem a primeira marcha aqui e a primeira marcha aqui. Então, você tem a combinação de 1 com 1. Essa é a marcha que faz você girar muito, você sair girando fácil no pedal. Só que, consequentemente, por ser um giro pequeno aqui, produz um giro pequeno também na roda. Então você não anda muito. Você pedala, mas quase que não sai do lugar, porque você está imprimindo aqui uma velocidade na roda muito baixinha. Quando que é útil isso? Isso é útil quando está em morro, porque em morro você tem que ficar pedalando muito para poder tentar sair do lugar e tudo mais, porque o morro começa a pesar, a questão da inclinação, a questão do atrito e tudo mais, da gravidade. Então é recomendado essa combinação para morros pesados. Normalmente de a marcha 1 aqui na coroa, 1, 2 até 3 na catraca, são as que são recomendáveis para os morros aqui de BH. Um morrão pesado, 1, mas os morros normalmente mais inclinadinhos, 1, 2, 1, 3, porque é justamente isso, para você conseguir subir um morro, você precisa aumentar a frequência, aumentar o giro aqui no pedal. Porque fica mais leve, que a gente chama. Porque por ficar mais leve, fica mais fácil de girar. A sua roda até gira menos, mas é isso que precisa, porque ela precisa manter o máximo de contato com o chão para não perder o atrito. Consequentemente, à medida que você vai estando num lugar mais plano, num lugar mais tranquilo, num lugar ou mais declinado, você pode ir aumentando as marchas aqui. Se você for para a combinação de 2, a sua corrente vai para
o segundo disco, ela sai daqui e vai para o segundo disco, é o mecanismo que faz isso. E quando ela vai para o segundo disco aqui, que você tem outras 6 combinações aqui, ela fica com um giro maior, então você vai fazer um giro e isso vai fazer rodar a roda mais. Consequentemente, você vai ter que fazer mais esforço para fazer girar uma roda maior, então a marcha vai ficar cada vez um pouco mais pesada à medida que você aumenta nos discos aqui. Mesma coisa para cá. À medida que você sai do pequenininho e vai indo para o disco maior, você vai ter que girar um tamanho de disco maior. Então você vai ter que fazer um esforço a mais para isso. Então, ao você completar uma pedalada, você gastou mais energia sua. Só que, consequentemente, por você estar um disco maior, você vai fazer girar a roda mais vezes. Na verdade, vai girar ela mais rápido. Então você vai ter um giro maior dessa roda aqui mais rápido. Porque você aumenta a frequência dela, né? Diminui o período. Então, as marchas que a gente chama maiores, né, são as marchas mais pesadas, elas fazem aumentar a velocidade da sua bicicleta. Então, no morro a gente não sobe ela rápido, no morro a gente sobe mais devagar, mas no reto a gente quer ir mais rápido, então a gente tem que aumentar o tamanho do disco aqui. Então as combinações aqui 2, até tipo 2,5, 2,6, tipo tá no 2 aqui e aqui tá bem maior 5,6, são as que a gente usa mais ou menos para ir pro reto, ou então um pouquinho inclinadinho, mas nada de coisa assim, bobinho. Por último, quando você está num lugar muito reto, ou então mais para descida, você coloca a sua marcha na 3 aqui, ou seja, no disco maior. E se você quer andar mais rápido ainda, coloca aqui também na combinação, aqui de 4 a 5 e 6. Porque são os maiores discos possíveis, você vai fazer girar o maior disco possível, isso vai fazer consequentemente girar isso aqui, a velocidade na roda vai ser maior e você vai mais rápido. Só que consequentemente você vai fazer um esforço maior. Ao você dar uma pedalada, você vai sentir muito mais peso, muito mais força para fazer isso aí. Porque você tem que girar mais ainda, né? Você tem que fazer um esforço a mais para poder girar, porque o tamanho do disco é maior. Mas consequentemente a velocidade vai ser muito maior. Então a gente fala que as marchas leves são as primeiras marchas, servem para morro e tudo mais, você aumenta a frequência do giro, você quase não sai do lugar, mas você aumenta a frequência do giro para você ir conseguir subir um morro, que é interessante para o morro que você tem o máximo de contato com o chão, então essa roda ela tem que estar devagar mesmo. E ao contrário aqui, quando a gente está num lugar mais reto ou então numa descida, a gente coloca aqui uma marcha leve, que a gente fala que é maior, uma marcha pesada, que a gente fala que é maior, para você ir mais rápido. Aí marcha pesada vai fazer um esforço maior para você poder pedalar, né? Um giro seu, você vai gastar muito mais força, vai sentir mais a perna, vai doer mais. Dicasinha quando você estiver andando de bicicleta com marcha aqui em BH. Como a gente tem muito morro, as melhores combinações para quando a gente está perto do morro, chegando no morro, é jogar para a primeira, ir lá para primeira na coroa e subir lá para quarta, quinta, quando você está no começo do morro, e tentar não trocar a marcha no meio do morro, porque se você trocar a marcha no meio do morro, te come a perna também. Mas se for necessário, troque. E quando você está mais no reto, sempre qualquer uma na 3 aqui já é o suficiente, já 3-1, 3-2, nem precisa ser um 3-6 não, porque a gente não tem tantos lugares retos por muito tempo. Dica, toda vez que você estiver andando de bicicleta, você sempre troca a marcha enquanto você está girando o pedal. Se você para o pedal e deixa a bicicleta ir sozinha e troca a marcha, vai te complicar muito, porque a corrente ali vai ficar meio perdida no que fazer. Então sempre troca a marcha quando você estiver pedalando. Tá no meio do giro, aí você troca a marcha aqui no guidão. Toda vez que você for parar também, vamos supor que você está andando, está pedalando no meio da cidade, principalmente, você está indo para algum lugar, esteja de capacete, sempre de proteção. Quando for parar, antes de parar, já vai trocando as marchas, jogando ela para a marcha mais leve. Então vamos supor que você está no lugar reto, aí está o sinal lá, e sempre ande na rua, não ande no passeio. Passeio é via para pedestre, bicicleta tem que andar na rua. Em tese, os carros têm que te respeitar, em tese. Você não vai morrer, em tese. Então, quando você estiver parando no sinal, vai diminuindo a marcha para a primeira, porque quando você vai dar o giro para sair do parado, para sair da inércia ali, quando você está parado, se você está na marcha mais pesada, na 3, você tem que fazer um giro, um esforço muito grande para poder sair do lugar. Se você está na marcha mais leve aqui, na primeira, você faz um giro pequeno, então é mais fácil você sair do lugar. Então você está vendo que se você vai parar, além de apertar o freio, você vai diminuindo as marchas também, tá? Consequentemente.
para não ter problema. E diminua enquanto você estiver pedalando. A física vai entrar como aqui nos exercícios? Vai ser assim, sempre mais ou menos a mesma jogada. Normalmente eu vou te falar aqui a frequência ou o tempo que eu estou demorando para dar a pedalada. Então vamos supor que eu tenho uma frequência aqui de 10 Hz. Vamos fazer um exemplo aqui. Não, 10 Hz eu estou violento, né? Então vamos supor que eu tenho uma frequência de 5 Hz. Ou seja, eu dei 5 voltas, dei 5 pedaladas em 1 segundo. Normalmente os exercícios que a gente for fazer de bicicleta não vão envolver as marchas, tá? A marcha aqui é só pra gente analisar. Mas os exercícios vão envolver aqui bem direto. Vamos falar assim, olha, estou andando de bicicleta e eu tenho aqui coloquei uma frequência, imprimi uma frequência aqui na minha coroa, ou no meu pedal e tudo mais, de 5 Hz. Então eu dava 5 voltas por segundo. Eu te falo aqui que minha coroa tem um diâmetro de 30 centímetros, a minha catraca tem um diâmetro de 10 centímetros e a minha roda tem um diâmetro aqui de 80 centímetros. Peguei a régua e medi. Eu quero saber aqui qual vai ser a distância que eu vou ter andado aqui durante, por exemplo, 10 segundos. Durante 10 segundos, qual foi a distância que eu andei na minha bicicleta? Bom, se eu quero saber de distância a gente vai lembrar aqui que eu estou querendo saber o deslocamento dessa bicicleta. Se é deslocamento, é algo que ele está transladando. Translação está relacionada aqui com movimento retilíneo uniforme, que ele andou em linha reta. Então tem a ver com Deus vê tudo. Porque ele está com velocidade constante, você imprimiu essas coisas constantes, vamos supor. Então eu preciso achar essa velocidade. Essa velocidade aqui de translação é a mesma velocidade que a gente tem lá no conceito do movimento circular da velocidade linear. Então a velocidade linear é quem te diz qual que vai ser o seu momento que você transladou. Vai ser a quantidade de velocidade que você deslocou. Serve isso para o carro, serve isso para qualquer um que tem movimento circular. Essa é a referência. Essa é a ponte de ligação entre o movimento circular e o movimento retilíneo uniforme, seria a velocidade linear. Para encaixar aqui. Então tem que achar a velocidade linear dessa roda aqui. Então como é que a gente faz? Ó, a informação que eu te dei foi normalmente sempre vai ser da coroa. Ou te dou a frequência, ou eu te falei assim, durante 10 segundos eu dei 50 pedaladas. Então foram 50 pedaladas, ou seja, 50 voltas em 10 segundos. 50 por 10 eu tenho uma frequência aí de 5 voltas por segundo. Tenho então minha frequência de 5 Hz. Então vem aqui e joga para cá. Se aqui a frequência é 5, aqui elas estão ligadas em eixos diferentes. Toda vez que tem eixos diferentes, você tem aqui a velocidade linear de uma é igual a velocidade linear de outra. Então pega a velocidade linear dessa, ou então você pode, né, a gente já sabe, na verdade, a consequência disso aqui é que o raio de uma vezes a frequência de outra é igual ao raio vezes frequência. Vem cá e substitui. Você sabe que o raio de A aqui, ó, vamos colocar isso aqui como A. O raio da catraca é de 10 centímetros, o diâmetro é de 10, então o raio é de 5 centímetros. A frequência da catraca eu não sei, eu preciso saber a frequência dela. Que eu quero descobrir. O raio aqui da coroa, se o diâmetro é 30, o raio é 15. E a frequência aqui eu te falei que é 5. Então com isso eu consigo a frequência da catraca. Corta aqui, corta aqui. A frequência da catraca é de 15 Hz. Beleza, eu preciso saber informações da roda, porque eu preciso achar a velocidade da roda, velocidade linear da roda. Que eu ainda vou encaixar nessa fórmula aqui, ó. Velocidade linear da roda é igual a 2πrf. Lembrando aqui, π igual a 3. Então, eu precisava também da frequência. Só que a frequência da roda aqui é a mesma frequência da catraca, que a gente já achou que é 15 Hz. Então, você pode vir e substituir de uma vez. A velocidade da roda, que eu preciso, é 2 vezes o valor de π, que é 3. O raio da roda, se 80 centímetros é o diâmetro, o raio é 40. Vezes aqui a frequência da roda. A frequência da roda é a mesma da catraca, 15. Lembrando aqui que está em centímetros, tá? Só para evitar a vírgula, no final a gente muda. Então, 4 vezes 15 é 60. 60 vezes 6, 36 com 0. O outro 0 aqui. Seriam, isso aqui em centímetros, corta 2 zeros. Então, isso dá 36 metros por segundo. Uma baita de uma bicicleta, uma baita de uma pedalada. Porque 36 metros por segundo é em torno aí de 90 por hora.
a mais de 90 por hora, né? Em torno de 100 por hora. Então você estava frenético aí, tá bem frenético. Bom, se você deu essa velocidade, a distância que você vai percorrer é a velocidade aqui, vezes o tempo de 10 segundos. Então a distância aqui foi de 360 metros. Então aqui é um exercício mega completo que vai mexer com o movimento circular e vai mexer com o movimento retilíneo também. Então essa é a junção que você tem que lembrar. Velocidade linear aqui são iguais e a velocidade angular aqui são iguais. E essa é a ponte. E se eu quero saber o tempo que eu andei, a distância que eu andei ou a velocidade que eu estava, tudo está referente com a minha roda. A minha roda vai ser a grande jogada na maioria das questões. Ela que vai te dar, tipo assim, você tem que chegar até a sua roda lá para depois responder alguma coisa do seu movimento, da sua translação, normalmente, alguma coisa assim, tá? Então, a gente viu tudo de bicicleta, vimos tudo de movimento circular e é isso aí. Adiós.